Olá, olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo. Esse é o vídeo 61 e hoje nós vamos falar sobre uma coisa que é muito comum. Muito vestibulando, né? Ele estuda, se prepara para passar no vestibular para se livrar desse mundo do cursinho, se livrar dessas matérias do ensino médio. Querem parar de, não aguento mais estudar isso, não aguento mais isso, não aguento mais aquilo. E aí, eu quero falar sobre isso hoje, por quê? Porque eu acredito que muita coisa do que é vista no ensino médio é completamente aproveitável na sua formação. E aqui eu vou direcionar mais para o curso de medicina, que é o curso que eu faço, então eu tenho mais propriedade para falar, beleza? Então, se esse assunto te interessou, se você quer saber onde eu aplico a parte da física, onde é que eu aplico a parte da geografia, onde eu aplico a parte da história no curso de medicina, não aqui só restringindo a química e biologia, que é o que a galera pensa, que dá para aplicar mais. Se isso te interessou, inscreva-se no canal, né? Ative as notificações, dá aquele likezinho, são cliques, poucos cliques você já resolve tudo isso. E mais, se você se interessou e quer dar um exemplo a mais sobre algum tipo de assunto que pode ser aproveitado, aproveita aqui embaixo nos comentários e faça a sua observação, faça o seu acréscimo, né, o seu comentário, porque isso é muito importante para mim. Pode parecer que eu não estou lá respondendo todo mundo, mas eu estou lendo, galera. Se eu for responder, realmente eu não consigo, mas assim, ler eu consigo. E aí eu consigo otimizar e tudo mais. Eu estou sempre atento às sugestões de vídeo de vocês, então interajam comigo sempre, beleza? Então vamos ao que interessa. Vamos começar falando, por exemplo, de um assunto que a galera começa pensando que não tem como relacionar muito. Por exemplo, história. O que eu vou ver história na medicina? A própria história da medicina, galera. A própria evolução de como foram as descobertas nesse processo tem muito a ver, por exemplo, com o processo de industrialização. A industrialização, ela trouxe com ela muita doença. Por exemplo, se você vai estudar a Revolução Industrial, você sabe que as condições sanitárias não são interessantes, né? E você desenvolve uma série de problemas de saúde, aquelas condições insalubres, enfim, muita coisa interessante. E aí, quando você pega, não tem saneamento básico, você coloca a pessoa em risco de saúde, risco social em saúde, enfim. E tudo isso tem relação com a medicina. A medicina ela analisa de forma muito minuciosa como é que a história evoluiu para você analisar certa doença. Por exemplo, quando você vai pegar a história da malária, para tu entender um pouco mais sobre a malária, você vai para a história. Quando você vai pegar a história, por exemplo, da anestesiologia, quando que os procedimentos cirúrgicos eles foram introduzidos por meio de anestesia, como que começou isso? Bom, a história ela é um mundo completo assim de variações que dão muita sustentação e fazem você, por exemplo, inclusive, a ter um gostinho a mais sobre o curso de medicina. Quando você simplesmente quer aprender uma coisa por aprender, você se torna aquilo maçante, mas quando você aprende aquilo ali sabendo como aquilo ali começou, como aquilo ali meio que tomou os primeiros rumos, os primeiros passos, as coisas ficam mais apaixonantes, beleza? Então, história, check. Se você tiver algum exemplo específico de história, são milhares aí. Eu sou maranhense, por exemplo, e a gente tem um hospital aqui no Maranhão chamado Nina Rodrigues. E o Nina Rodrigues ele tem um papel na saúde nacional muito grande. Então, nossa, a história está totalmente ligada. Outra coisa que está ligada completamente, geografia, né? O que tu quer me dizer? Como assim? A tua geografia está relacionada à medicina? Tá sim, gente. Quando você faz a regionalização de acordo com o clima, de acordo com o solo, de acordo com o relevo, vamos dizer assim, de acordo com tudo que está relacionado ao tempo, tudo isso tem correlação direta com a medicina, direta com a saúde. Quando você tem certos tipos de clima, você favorece certos tipos de doença. Quando você está exposto a certas temperaturas, as coisas elas podem mudar, a fisiologia pode mudar. Então tudo isso está correlacionado. Você pegar ali regionalização disso, por exemplo, você pega ali no sul, tem certas coisas que acontecem mais no sul, né? Certas patologias que acontecem mais no sul do Brasil do que no norte. Como que o tropicalismo está relacionado a isso? Como que esse processo de regionalização, de transição, de migração populacional, por que, que ela acontece, como isso está relacionado, nossa, é um mundo completo. E isso pode se encaixar na medicina. Vocês estão entendendo? Então, geografia, check. E aqui vamos entrar agora para a física. Muita gente quer entrar para o curso de medicina porque quer se livrar da física. E eu quero te dizer que se você realmente quiser se livrar da física, você vai ter que mais decorar sobre exames do que entender. E quando você entende sobre exames, você percebe que tem uma pitadinha de física ali. Por exemplo, exame de imagem.
Radiografia, radiografia. Você pensa em quê? Em radiação. Quando você pensa em ultrassonografia, ultrassom, ó, som, onda mecânica, som, como é que é isso? Física. É ressonância magnética, eletromagnetismo, como que isso se encaixa? Então, tomografia, a parte de eletrocardiograma. Eu quis fazer esse vídeo justamente por causa da parte de eletrocardiograma. Eu não sei se vocês sabem, mas tem uma figura icônica que já faleceu, inclusive, que é o professor Enéas. Ele, inclusive, foi candidato à presidência do país. E ele era médico e físico. E eu estava conversando com um amigo meu me lembrou isso, e a gente estava com uma dúvida em eletrocardiograma, uma parte lá, enfim, que não convém aqui eu falar para vocês. Mas aí o cara, meu amigo, ele é um cara assim excepcional. Um abraço pro Pedro. E aí ele conversando comigo, ele falou: Arthur, o princípio físico por trás dessa história aqui, eu peguei lá no livro do Dr. Enéas, que ele ensinava eletrocardiograma porque ele era físico, enfim. E a gente entendeu pela física um princípio que a gente estava com dúvida, a gente queria esclarecer. Então, o eletrocardiograma completamente relacionado com a física. Nossa, todos os exames laboratoriais, toda a parte de separação de misturas, porque exame laboratorial é você saber fazer separação. E aí as coisas elas ficam mais claras. E aí a química não precisa nem entrar, a biologia não precisa nem entrar. Mas aqui a parte, por exemplo, da literatura é completamente aplicável à medicina. Muitos médicos, eles tinham na literatura uma forma de expressar o conhecimento médico, e existem registros disso. E aí a coisa ela vai, nossa, por exemplo, da anatomia, ela é feita como? Ela é feita a partir de exploração, de análise, de divisão do corpo, e tudo isso é arte, tudo isso é artístico. Isso começou pela arte, a divisão, entender mais anatomia, enfim, na análise dos cadáveres, e aí vem história, aí vem geografia, e as coisas elas são múltiplas. Pegando, por exemplo, agora, já que a gente pegou já humanas, pegou exatas, pegou biológicas, né, que já é mais óbvio. Vamos pegar linguagens, né, que a gente já fala de literatura, mas, por exemplo, gramática. Se você não é uma pessoa que tem clareza na informação que você passa como médico, para que você é médico? Na verdade, isso é uma polêmica, inclusive, por exemplo, sobre aqueles garranchos, sobre aquela letra ilegível, sobre a capacidade de não ser claro. E a linguagem, ela é tanto verbal quanto não verbal. Então, cara, português, o domínio da língua, da norma culta e de toda a variação linguística influencia brutalmente. Quando um paciente chega para ti falando sobre, eu tô com uma dor nas cadeiras, se você não souber a variação linguística daquele local, você não vai entender o que ela está querendo dizer. Ah, doutor, eu tô com uma batedeira, tô com uma batedeira. E aí você fica, cara, e aí, se você não souber a variância linguística, como que você vai identificar que aquilo ali tem todo um termo médico, mas, poxa, a variação linguística, a identificação de como a sociedade interpreta aquilo ali, culturalmente falando, tem uma relação incrível. Então, entenda, se você está no ensino médio hoje, valorize passar por esse ciclo. Nós sabemos que existem conteúdos, sim, que são pouco aplicáveis no ensino médio, mas isso tende a mudar. Isso realmente já está mudando. Se a gente tentar aplicar, por exemplo, matrizes determinantes em alguma área da medicina, você vai ter um pouco mais, vai ter que forçar um pouco mais a barra, porque aí você vai ter que pegar para uma área, por exemplo, diferente. Mas assim, eu quero que vocês entendam que tem muito aplicação que as pessoas não enxergam, que elas acham que aquilo ali é inútil para a vida delas. E não é. Quando você entende o ciclo de vida de um por exemplo, de um nematelminto, um ciclo de vida de um platelminto, que são os vermes, né? Você entende muito mais essa parte da biologia, que as zoologia, né? Que as pessoas elas acham que nunca vão ver na faculdade. E ver por quê? Porque o ciclo influencia diretamente sobre a medicação que você utiliza, sobre a dosagem, sobre o tempo de duração, sobre muita coisa específica. A química é a coisa mais linda. Se você tentar entender, por exemplo, a parte de farmacologia, de princípio ativo, de tempo de meia-vida, de medicamento, tudo isso está relacionado e as coisas elas ficam infinitas. E o vídeo já está dando quase 10 minutos e eu poderia ficar uma hora dando exemplos aqui. Mas eu te deixo com esse espaço também. Dá o teu exemplo aí de como os conteúdos do ensino médio podem ser aplicados. Se você já faz medicina ou se você conseguiu enxergar alguma possibilidade, né? Então, muito obrigado se você ficou até aqui. Isso aqui é para te estimular também. Isso aqui é para tu ver que a medicina está mais próxima de você do que você imagina. A gente às vezes fica achando que a gente só vai começar a fazer medicina quando começar o curso, mas a verdade é que você já está dando os primeiros passos, se preparando bem para o vestibular.
Tanto é que algumas matérias no comecinho da faculdade, você vai ter, inclusive, facilidade. A moscazinha querendo parar em cima da câmera aqui, porque... Enfim, você vai ver que no começo da faculdade, algumas matérias, por exemplo, respiração celular, você tem uma super facilidade. Por quê? Porque você já viu lá a parte de glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, você entende um pouco mais, e algumas partes você vai ter que aprofundar um pouco mais, e você vai tendo base, você estudou bem. Quando você vai ter uma análise, por exemplo, de um pouco mais de bioestatística, saber um pouco mais sobre biofísica, aí as coisas vão se encaixando, a base que você tinha te ajuda muito nesse processo, e é uma infinidade, beleza? Se isso agregou valor para você, e você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. E clique no gostei e faça as notificações, clique lá nas notificações que todo dia tem vídeo novo. E a gente vai construindo essa família de estudantes que se importam, beleza? Foi um prazer gravar hoje, porque quando eu falo sobre isso, eu realmente percebo tanto que as pessoas negligenciam a capacidade de aproveitar a jornada quando estão no ensino médio. Elas têm esse sentimento de, eu quero me livrar, eu quero me livrar, e esquecem de aproveitar. Poxa, se você viver mais o hoje, você colhe muito mais o amanhã, colhe mais maduro, porque aí você lembra, sabe aquelas pessoas que falam assim, ei, mas era bom aquela época. Por quê? Porque elas aproveitaram. Se você quiser só pensar que sua vida vai ser maravilhosa no dia que você conseguir alguma coisa que você quer, as coisas elas tendem a ser muito dependiosas. O seu dia a dia vai ser frágil, vai ser um dia a dia instável e você não tem consistência. Beleza? Então fica essa mensagem. Eu sei que hoje não é dia de técnica de estudo, mas é um dia de motivação para te falar mais sobre essas aplicações do mundo da medicina, do mundo universitário e que você pode se beneficiar disso estudando e aproveitando a jornada do ensino médio. Beleza? Muito obrigado se você ficou até aqui e até o próximo vídeo, que vai ser daqui um tempinho. Não, é amanhã. Todo dia tem vídeo novo. Tchau, tchau, gente.